nos trouxe de volta à presente encarnação, não através de uma proveta, um tubo de ensaio, um microscópio, nos trouxe num ambiente doméstico. Pai, mãe, irmãos, uma casa. E ali, dentro desse ambiente, debaixo daquele teto, de uma convivência coletiva, nós temos a nossa primeira escola, temos o nosso primeiro hospital, temos os exemplos, que vão moldar esse nosso retorno para a nova encarnação. Temos exemplos de carinho, temos exemplos de dedicação, de desprendimento. E ao longo da caminhada da vida familiar de cada um, se a gente não toma cuidado, algumas questões ficam mal resolvidas. E aí, questão mal resolvida, geralmente atende por dois nomes bem conhecidos. Um é mágoa e outro é ressentimento. E Jesus, dentro da nossa família, é o fator de imunidade contra a mágoa, contra ressentimento. Só falando, mágoa, se a gente vai lá para a origem da palavra, é má-água. Pessoa magoada, a saliva dela é ácida, a lágrima dela é ácida. A pessoa magoada, ela envenena o próprio corpo, E qual é o mecanismo para que isso acontece? Toda a mágoa é disparada através do ressentimento. De novo, ressentimento, o próprio nome diz. Ressentir. Então, alguma coisa que me deixou nervoso, aborrecido, triste, com raiva, há 10 anos atrás. Antigamente falava, quando eu falo antigamente, é bem antigamente, o pessoal falava desenterrar defunto, Tem gente que tem mania disso, Assunto que está lá para trás, traz de volta. Só que a nossa mente, ela funciona dentro de um padrão. O resto do corpo, ele reage ao que a mente joga. Então, o ressentir, se eu estou desenterrando o defunto, lembrando uma coisa que ficou lá para trás, mal resolvido, o resto do organismo, batimento cardíaco, sistema digestivo, ele vai reagir como se eu estivesse vivendo aquela situação 10 anos atrás, agora de novo. Então, o ressentimento é tóxico demais. A mágoa gera toxinas que prejudicam, uma barbaridade. E aí, quando a gente lembra que Jesus nos dá a imunidade que precisamos, Porque, na verdade, depois dessa pequena volta olímpica, eu falei, vamos começar a nossa conversa de a família com Jesus, lembrando para que a gente nasce. Kardec explica tudo, aliás, com bom senso, Qualquer pessoa entende. Cada um de nós nasceu para progredir e para ser feliz. Como é que dá para progredir com mágoa? Como é que dá para progredir com ressentimento? Aí, a presença de Jesus já começa a se evidenciar dentro da nossa rotina diária. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta para a espiritualidade amiga: onde começa o nosso progresso? E quem respondeu foi São Luís. Ele diz o seguinte: progredimos ao superar, corrigir e resgatar nossos erros, ampliando assim o nosso nível de consciência. É fácil ou é difícil? Cada um estabelece, o seu grau de dificuldade e o seu empenho nesse processo. E como é que nós conseguimos, seguir com êxito nessa caminhada de superar os erros, corrigi-los, resgatá-los e, consequentemente, ampliar a nossa consciência? Vou dar um exemplo. Essa questão de reclamar da vida é um hábito, não muito responsável, eu diria. Coisas acontecem, todas elas
tem um efeito didático, né? Educativo na vida. E sempre tem Deus na equação. Se aconteceu é porque Deus falou, pode acontecer. Não tem acidentes, né? E muitas vezes, vamos pegar uma situação, infelizmente, muito comum, mas já que estamos no planeta da categoria de expiações e provas, ninguém aqui é uma Brastemp, então não adianta esperar muitas coisas boas, né? Aliás, para categoria expiação e provas, cada momento de alegria que experimentamos tem uns 10 aborrecimentos para contrabalançar, né? Então, uma hora a gente acostuma. Mas, por exemplo, a questão muito comum e que pega todo mundo do mesmo jeito, questão da fidelidade a compromissos. Sabe o que? Mas hora que vocês ouvem, vêem um filme, uma novela, já vão entender melhor aí. Mentira. Ingratidão. Quantas vezes nós tropeçamos a cada ano, agora estamos já concluindo esse 2024, quantas vezes cada um de nós, na rotina doméstica, não tropeça na pedra da ingratidão? E acontece. Ninguém é privilegiado. Acontece. Só que Jesus nos ensina a lidar com isso lá no Evangelho. O Evangelho tem resposta para tudo. Tem aquela situação, última ceia, todo mundo lá comendo com Jesus, pão, vinho, bênçãos. Hora que Pedro foi dar um abraço em Jesus durante a refeição e falou, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O que Pedro falou? Ô mestre, está me estranhando? Jamais. Poucas horas depois, a chapa esquentou, né? Jesus foi preso. E aí, todos os apóstolos que o acompanhavam já há mais de 3 anos, Pedro, inclusive, que foi o primeiro a ser selecionado por Jesus, se esconderam. Medo é uma reação natural. Insegurança é uma reação natural. E aí o pessoal na cidade, por onde o Pedro tentava se esconder, esse aqui andava lá com o Nazareno. Não imagina. Aquele ali eu vi ele no grupo lá. Imagina. Aí quando ele negou a 3ª vez, ouviu o galo cantar, lágrima escorreu. Jesus estava certo. Só que, para aquele mesmo Pedro que ficou indignado, algumas horas antes, quando Jesus falou, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar, e ele falou, jamais, Jesus conhecia as pessoas de dentro para fora. Agora, em nenhum momento do Evangelho, a gente viu, enquanto Jesus carregava a cruz, né, a caminho do Gólgota, o Pedro lá do lado, Pedro, você foi mal comigo lá, você me negou. Jesus nunca abriu a boca. Pelo contrário, usou o último suspiro, ainda encarnado, para pedir perdão ao Pai, né? Perdoai os pais porque eles não sabem o que fazem. Perdoou todo mundo. E então, Jesus compreendeu a fraqueza do Pedro, jamais disse nada, deixou que o Pedro resolvesse isso com a própria consciência dele. E aí é que está. Cada um de nós tem uma agenda de encontro com a própria consciência. Não tenha medo. Às vezes é difícil. Muitas vezes a gente tem medo, né? Sabendo que não é nenhuma Brastemp, não adie. E o que facilita esse processo de não adiar o encontro com a nossa própria consciência? Segura na mão de Jesus e fala, vamos lá, meu advogado está aqui comigo. A gente pode encontrar a própria consciência e tudo se esclarece, tudo se resolve. Muitas vezes, na vida familiar, nós somos tentados a deixar que o nosso ego, que o nosso amor próprio decidam por nós, né? E aí cobramos a atenção das pessoas, acusamos. E quando está sozinho, começa a pensar em outra pessoa que não o seu pai.
sócio de empresa que procura fazer alguma coisa mais generosa em causa própria do que na partilha da empresa. Quando a pessoa que foi vítima, né, de uma infidelidade de compromisso, seja ela qual for, vai gostar? Vai dizer obrigado, Senhor? Não, se revolta. E aí, durante o sono reparador de cada noite, essa pessoa é levada em espírito, consolado, tem o seu ânimo restaurado, e aí, certamente, um dos amigos espirituais que está nessa equipe, né, de apoio, ou difícil situação que você viveu aí, né, que você está passando, vê que dificuldade, me enrolaram, nunca pensei que fosse acontecer isso. Agora vamos lá pegar o túnel do tempo, voltar 100, 200 anos. Foi você que fez isso aí lá para trás. E você pediu para sentir na pele o que você causou a outro. Porque é exatamente isso. O aprendizado se dá. E a gente pede por isso. Para sentir na pele o que a gente fez aos outros. O eixo do tempo é um detalhe. Mas então, doeu? Se está doendo agora, então doeu para o outro lá, para trás. Então vai e não peques mais. Né? Daí a gente aprende. E como que a gente consegue superar tudo isso, né? Consegue vencer? Porque é um desafio igual a todos. Qualquer criança que está no aniversário de maternidade hoje vai passar por esses desafios ao longo da vida. O aluno ou aluna que acabou de passar na FUVEST vai passar por isso. Quem está internado no hospital restaurando a saúde já passou e não está livre de passar de novo. Então não há exceção nessa regra. Agora, como é que a gente consegue superar, né? Como é que a gente consegue melhorar? Como é que a gente consegue resgatar, corrigir, ampliar o nosso nível de consciência? É aprendendo, antes de mais nada, lidar com as tentações. Reformando o nosso mundo interior, nossa forma de agir e de reagir. E aí pensemos, se cada um de nós, os desafios que a vida nos traz a cada dia, antes de botar os cavalinhos que estão presos no coração para fora, né? Reclamar, esbravejar, etc., pensar como é que Jesus reagiria nessa situação. Já é um bom começo. Quando a gente não sabe o que fazer, muitas vezes a pessoa decide não fazer nada, mas muitas vezes tem que fazer alguma coisa. O nada não é uma opção. Aí vem a outra pergunta: o que Jesus faria nessa situação? Então, quando a gente coloca Jesus na conversa, seja com o outro, seja na conversa conosco mesmo, soluções aparecem. A questão é não deixar Jesus de lado, porque Ele não nos deixa de lado, né? E a questão é muito mais ampla. Jesus é o nosso modelo. É a escolha de cada cristão, de cada cristã, e é com Ele, através das leis de amor que Ele nos trouxe no seu Evangelho, nós temos uma cartilha, né? Temos uma bússola para navegar com segurança nesse processo de autossuperação através das ondas, né, que a gente enfrenta no oceano da vida. E na vida familiar nós destacamos aqui alguns exemplos, né, da importância de Jesus para que o nosso lar seja um local de harmonia, de progresso, de paz permanente, né? Eu me refiro às tentações e às fraquezas que Jesus nos ajuda a superar no ambiente doméstico. Só está recebendo, que a paz de Jesus esteja com você, porque com amor, compreensão e misericórdia, tudo fica mais simples e o impossível se torna possível. A vontade, quando é boa, a consciência, quando é tranquila, e o livre-arbítrio, quando é responsável, determinam a maneira como a gente vai superar
os desafios que surgem adiante de nós. E a prece constante nos garante inspiração e intuição, e assim temos como traçar caminhos seguros para alcançar os objetivos. Evangelho no lar, é impossível falar de família com Jesus sem destacar a importância, é um pinho-sol fluídico, que a gente passa, parede, tetos e piso de casa a cada semana. E aí é importante lembrar, cada um de nós é dotado de uma dignidade, mas é uma dignidade especial, dignidade divina. E quando lembramos disso, percebemos que a nossa vida é consequência daquilo que nós pensamos, e aí valorizar, proteger, fluidificar positivamente o nosso campo mental. E muitas vezes a gente não percebe. Nosso corpo é consequência daquilo que a gente joga dentro dele. Água ou canjibrina, Pizza ou alface. Consequências. Pode ver que a minha dieta não é muito vegetariana, mas... E a nossa mente? É consequência do que a gente pensa. Quando a gente passa a pensar nisso, tendo Jesus na nossa frente, passando pelo crivo dele, tudo fica mais fácil. E, através da fé, Deus nos mostra sempre novos caminhos. Através do perdão, seja aos outros, seja a si mesmo, cada um de nós sempre ganha novas forças. Através da gratidão, cada um de nós consegue renovar os próprios sentimentos. E uma outra coisa fundamental, através das dificuldades que a vida nos apresenta, cada um de nós é impulsionado a progredir. Veja quanto de tecnologia nos momentos de guerra. Poucos anos atrás, a gente estava comentando agora há pouco, vacina da Covid foi desenvolvida em tempo recorde, enquanto pessoas no mundo inteiro ficavam doentes por respirar. O ar estava contaminado. E aí está uma outra coisa, Vivemos uma vida coletiva. Mesmo o sol que ilumina os países da África, ilumina os países do Oriente Médio, é o mesmo sol. Mesmo ar, aqui nessa sala, que está passando pelo meu pulmão agora, já passou pelo seu. Então, a gente compartilha o ar. Já que a gente compartilha coisas que tão simples, tão proverbiais, por que a gente não compartilha o amor que Jesus dá a todos nós? É muito mais fácil. E a prática leva à perfeição. Só para concluir, eu lembro aí um verbo. Todo verbo exprime uma ação, que a gente deveria levar muito mais na nossa mente, na pauta, das nossas preocupações a cada dia, é o verbo esperançar. Procura no dicionário. Esperançar é trabalhar para tornar possível a realização daquilo que eu desejo. Muita gente fica, eu estou com esperança. Um monte de churrascaria que eu conheço que chama esperança. Esperançar. Você deseja alguma coisa, mas você trabalha para que aquilo aconteça. Ficar esperando pode acontecer? Pode. A questão é o tempo, Às vezes a encarnação passa antes, da espera que você está concluindo. E é pelo trabalho de superação que realizamos dentro do nosso coração e conseguimos manter dentro dele a paz que Jesus oferece a cada um de nós. Jesus, qual é a distância de Jesus de cada um de nós? Pensou nisso? Um pensamento. Pensou em Jesus, ele está aí. E Jesus é muito educado.
Ele não invade o coração de ninguém. O coração nosso, que nem aquelas casas do interior, né? Tem a trava por dentro, não tem trinco, maçaneta, né? Tem a tramela, né? Minas e Goiás chama tramela ainda hoje. Então, quando você quer receber visita, você tira a tramela, né? Visitante, a pessoa empurra a porta está trancada, ele vai embora. Jesus é educado. Só tirar a tramela da porta do nosso coração, Jesus vem. E onde tem Jesus, tem luz, tem paz, tem renovação, tem harmonia dentro da nossa casa. Dito isso aí, desejo, né? Uma boa semana a todos, né? Gratidão eterna, e dedico, né, essas palavrinhas a duas grandes trabalhadoras do Cristo que regressaram ao plano espiritual recentemente, a Isabel Salomão, lá em Belo Horizonte, e a Laurete Godoy, aqui em São Paulo. Duas trabalhadoras do Cristo, de vida exemplar, mulheres espetaculares, construíram um legado exatamente com base nisso, né? Procura Allan Kardec. O que eu fiz? Vocês vão dar risada, mas eu fiz mesmo. Peguei a lista telefônica que estava lá no quarto do hotel, abri. Allan Kardec Espiritista Center. Tinha um centro espírita na cidade do lado. E tinha sessão. Dali 2 horas. Fui lá, conheci os únicos brasileiros daquela região. Uma família que tinha aberto um centro lá. São amigos até hoje. Sempre tem solução. Bota Jesus na conversa. Sempre tem solução. E uma outra coisa tem a ver com aquilo que a vida nos ensina diariamente, né? A gente reclama muitas vezes de estar esquecido pelos filhos. Até parece que ninguém nunca foi filho e filho. Tem uma questão aí que é típica da vida. Até os 35, 40 anos de idade, não deu tempo das coisas na vida darem errado. Então todo mundo, né, nessa faixa de idade vem querer explicar para a gente como é que as coisas funcionam. Principalmente hoje, com a eletrônica, celular, essa coisa toda, né? Aplicativos. Só que o pessoal lembra dos mais velhos quando a vida apresenta perguntas para as quais eles não têm resposta. Eles vêm procurar para os velhos, com as velhas. É só esperar. A gente não fez diferente. Então, muitas vezes a paciência, a tolerância, né, são determinantes. E vocês vejam, a gente já viu até aqui algumas coisinhas acerca da ingratidão, importância do perdão na vida familiar, como superar a indiferença. Agora tem uma coisa, na minha família tem. Espero que nenhum de vocês tenha visto isso, mas como eu disse, exemplo, né? Vai que vocês conhecem alguém, o negocinho começa com tei e acaba com mosia. Teimosia na vida familiar. Ajuda ou atrapalha? Só atrapalha. Tem gente que está indo por dentro, outros estão indo por fora. Deve ser coincidência. Mas, o que Jesus fez em termos de teimosia? Vamos lembrar. Jesus foi crucificado, sepultado, e o pessoal foi no túmulo, né? Pedra que fechava o túmulo estava aberta, não tinha Jesus lá. Roubaram o corpo de Jesus. 3 mulheres, né? Marta, Maria, Maria Madalena. Ele veio conversar com elas. Logo na sequência, elas foram contar aquilo que tinha acontecido. Foram até o local onde os apóstolos estavam escondidos, amedrontados ainda. Lá vem Jesus, atravessa a parede, se mostra a todos os apóstolos. E que cada um de nós qual seria a nossa reação se Jesus passasse por aqui agora? Sempre tem um chato. O chato naquele grupo tem o nome de Tomé. Duvidou. Jesus perdeu o esportivo?
Aqui a ferida na mão, põe o dedo aí. Está com sangue. Então, alô, sou eu. Não perdeu a paciência, não perdeu a esportiva, não despertou nenhuma raiva, nenhuma incompreensão. Agora, tem uma coisa: oportunidades de reforma íntima. A gente tem dezenas de oportunidades a cada dia. Quando aproveita, ótimo. Quando não aproveita, outras virão. Agora, quem aceita esse convite de Jesus para a reforma íntima é premiado. O próprio Evangelho nos conta isso, né? Temos dois casos bastante característicos de quem não deixou a reforma íntima para amanhã. Maria Madalena tem uma reputação das piores, né? Assim que começou a conviver com Jesus, repaginou completamente. Não deixou para amanhã, começou a fazer a reforma íntima. Para quem Jesus apareceu a primeira vez? Primeiro para ela, está no Evangelho. Para quem Jesus apareceu a segunda vez, no mesmo dia, para ela também. Outro caso de reforma íntima que não foi desperdiçado. Zaqueu, né? Cobrador de impostos, lá em Jerusalém. Realmente ninguém gostava dele, né? Principalmente porque ele tinha caixa 2 dos impostos que ele recebia. E estava aquela movimentação de Jesus chegando em Jerusalém. Isso era até um texto profético, né? Lá da época de Ezequias. E aquela tapete de palmeiras, né? E o burrinho, Jesus chegando. E o Zaqueu falou: se eu ficar no meio do povo, alguma tomatada, alguma paulada eu vou levar. Ele era pequenininho, viu uma árvore alta, subiu na árvore e falou: daqui eu vejo Jesus, ninguém me vê, eu estou isolado do povo. E Jesus seguiu com o burrinho, passou embaixo da árvore, olhou para cima: Zaqueu, vou jantar na sua casa hoje. E aí, quando perguntaram: mestre, mas o senhor vai com esse pecador? Os fariseus não perdiam uma, né? O senhor vai jantar na casa desse pecador aí? Não são os sãos que precisam de médico. No dia seguinte, os emissários de Jesus, Chico Xavier reclamou alguma vez de gratidão, Divaldo mais recentemente, não entra no pacote. Porque exatamente cada pessoa faz motivado pela boa vontade que Jesus traz ao coração de cada um de nós sempre faz o melhor que pode em cada situação, de maneira incondicional, sem esperar obrigado, retribuição de qualquer maneira. Faz o melhor, porque é assim que Jesus nos ensina. E o que dizer? Ingratidão acho que já está exemplificado. Agora tem aquela situação da jovem que estava para ser apedrejada na praça pública, né? Pela lei de Moisés, adultério era resolvido com apedrejamento em público. E o que Jesus fez? Chamaram ele lá, plenos de compaixão pela moça, falhou. O que Jesus falou? A primeira coisa que desarmou: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Aí o pessoal começou a largar as pedras que tinha na mão e foi caindo fora. A praça ficou vazia, né? Só com a moça, Jesus, os apóstolos. Aí Jesus perguntou para ela: onde estão os teus acusadores? Se foram, Senhor. O que Jesus falou? Vai você também e não peques mais. Então a gente sempre tem a chance de seguir adiante, de renovar, de fazer melhor. O que ficou no nosso passado, o que ficou até hoje à tarde, tem muito menos importância do que a gente pode fazer ainda. A renovação está em toda a natureza.
tem épocas aí que tem enchentes em florestas, deu um tempinho, as árvores estão lá de novo. Um vazamento do petróleo no mar. Dali a alguns anos, cardumes de peixe estão ali de novo. Tem árvore que é podada, produz mais depois. Renovação é uma característica da natureza. Olha a nossa responsabilidade nisso. Usar nossa capacidade de escolha, o racional, né, de ponderar as coisas para fazer sempre melhor. E não ficar alimentando a má água, né, e o ressentimento. E a presença de Jesus é determinante. Tem uma outra questão. Então já falamos aqui da ingratidão, um pequeno exemplo na rotina familiar, aqui do lidar com as tentações, perdoando. E tem uma outra questão que é uma pedra também de tropeço bastante comum na relação familiar, chama indiferença. Então muitas vezes filho, filha, passa a semana muitas vezes sem saber como é que está a mãe, como é que está o pai. Se ninguém sabe como é que é, aguarda que um dia acontece, né? Bem-vindos ao clube. E não é porque quer mal, não é porque esqueceu, com outras prioridades aí. E isso não é questão de briga, né? Mas só que quem é mais velho sente a solidão, né? Sente, estou esquecido. Pô, gostaria tanto de falar, estou tentando, não me retorna. Nesse ponto, Jesus traz alguns lembretes importantes, né? Primeiro que para quem reclama de solidão, ela é muito mais amiga do que inimiga de cada um de nós. Lembremos, um trechinho do Evangelho, logo no início, que Jesus procurou isolamento no deserto durante 40 dias. Ficou sozinho no deserto, né? E para meditar. Porque muitas vezes quando a gente está sozinho, a nossa condição de ouvir o nosso Pai que está no céu é melhor. E exatamente neste momento que ele estava lá, aqueles 40 dias, como nos conta o Evangelho, capeta chegou e começou a tentar, né? E Jesus enfrentou as tentações ali, as promessas, né? Que estavam lhe sendo feitas ali, com o pé nas costas, com tranquilidade. Agora, todo momento que a vida nos faculta de solidão, se a gente buscar Deus, vai ser um baita encontro. Confesso que, em função do trabalho, muitas vezes a gente já teve que ir para o interior de São Paulo, interior do Brasil, outros países, né? E, em determinada situação, eu estava nos Estados Unidos. E o trabalho é uma coisa legal, porque ele te distrai, te mantém ocupado, né, com a cabeça em atividade, semana toda. O meu problema é quando eu estou fora de casa, não dá para voltar. Nessa época eu estava lá perto do Alasca, Estados Unidos, um frio danado. E chegou sábado, 4 horas da tarde, eu voltei para o hotel. Tinha televisão, olhava pela janela tudo branco lá fora, flocos de neve, tamanho de uma bola de golfe caindo. Falei, e agora? Eu levei o pensamento ao alto. Sem família. Aí, o que veio como resposta? Porque Jesus escreve no nosso coração. O que ele, mediante a prece que eu fiz, que estava assim, prenunciando um fim de semana de solidão. O dinheiro que ele tinha roubado, tinha doado tudo aquilo que ele tinha acumulado, passou a andar junto com os apóstolos, se renovou, aceitou o convite de Jesus. E é um negócio impressionante, né? A gente muitas vezes despreza, por ignorância, o potencial que Jesus nos traz para dar mais significado, para valorizar a nossa vida familiar. E tem uma coisa que é da natureza.
o processo de aprendizado humano. Jesus, melhor que ninguém, sabe que seres humanos, eles têm uma capacidade enorme, independente da idade, do quanto tem estudado, do local de nascimento. Jesus sempre soube da facilidade, do potencial do ser humano para errar. Dobrar a esquina errada é com a gente mesmo. Só que vai ficar nisso. Muitas vezes, nosso nível de consciência está no patamar do erro. Um belo dia, dá um lampejo de consciência, a gente se arrepende de alguma coisa. Arrepender é ruim? Não, é desconfortável, mas é sintoma de progresso, né? Porque depois do arrependimento, a gente vai trabalhando, tanto para pedir perdão para quem a gente errou, como para se perdoar por ter errado. E tem muita gente que é muito fácil pedir perdão para o outro, mas perdoar a si mesmo por ter falhado, muitas vezes demora mais tempo. Então, errou, se arrependeu, perdão. Agora, não adianta ficar só nisso, né? Tem que reparar, consertar o que errou. E essa caminhada que cada um de nós está num planeta de expiações e provas, né? Consertando o que errou, vivendo na pele aquilo que a gente já impôs a outros, né? No nosso pretérito encarnatório. Por quê? Depois da reparação, vem o aprendizado. Nisso aqui eu não erro mais. Pode errar em outras coisas, né? Mas aí tem o processo de aprendizado. E aí, quando a gente percebe que aprendeu em alguma coisa, vamos dizer, por exemplo, fumante, né? A pessoa muitas vezes começa a fumar por uma bobagem. Mas aí a nicotina faz o seu efeito, os hábitos vão se transformam em vício e tal. Cigarro, maconha, qualquer outra coisa. E a pessoa mete na cabeça, eu vou parar. A força que existe na nossa vontade é uma coisa assim, inimaginável. Está lá, só que a gente tem que mobilizar. E conseguiu superar. Uma pessoa que superou o vício, agora, nesse caso do cigarro, ele pode, muito possivelmente, ter conseguido agora reunir as forças que há centenas de anos ele já tinha tentado e não tinha conseguido. Então é querer. A força que existe na nossa vontade é determinante. E aí, quando a gente percebe que aprendeu a superar determinada limitação, a gente sente alegria. É o sucesso, né? E aí a gente, alegre, percebe que progrediu. E aí fica feliz. Então essa é a sequência. Então Jesus, na nossa vida familiar, pode nos conduzir numa escadinha de 8 degraus, do patamar do erro para o patamar da felicidade. E é muito mais fácil do que a maioria das pessoas imagina. Tudo isso está no nosso alcance. Mas tudo fica mais fácil quando nas conversas dentro de casa a gente coloca Jesus na conversa.